Pessoal, olha só, eu estou segurando aqui esse pequeno módulo que é um acelerômetro e um giroscópio de 3 eixos. O acelerômetro nós vamos falar em outro vídeo, mas o giroscópio desse módulo é o que nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje. Você sabe para que serve um giroscópio? Como fazer as conexões e como programar. E mais que isso, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo a programação pronta para que você utilize o giroscópio de forma muito fácil. Duvida? Então vem comigo! Então vamos começar aqui, pessoal, vendo o giroscópio mais de perto. Vou fazer um zoom aqui para vocês e olha só, esse aqui é o módulo giroscópio visto de cima com as conexões. Tá vendo que eu tenho apenas 4 conectores soldados, porque os outros a gente não vai precisar para esse uso simples. Com os 4 conectores, então a gente vai poder ligar no Arduino para que ele detecte o giro, ou seja, quanto que ele está girando de acordo com o eixo. Tá? Como esse é um módulo de 3 dimensões, né, existem 3 eixos, então ele tem como se fossem 3 sensores ali dentro. Cada sensor é um giroscópio para um determinado eixo. Então, se eu viro ele nesse sentido, é um eixo, nesse sentido é outro, e nesse sentido é outro eixo. São 3 eixos e esse sensor tem a capacidade de detectar esse giro. Só que a simples leitura do sensor, a gente tem uma certa dificuldade para utilizar na programação, porque o sensor ele detecta quanto que ele está girando num determinado momento. Então, para a gente conseguir programar de uma forma mais fácil, o que nós vamos fazer hoje é com um programa que eu vou entregar prontinho para vocês. A gente vai tratar essa informação e sempre que no programa a gente perguntar qual é o ângulo em que aquele eixo está, a gente vai ter uma resposta simples. Olha, o eixo está a tantos graus. Então a gente vai deixar o nosso objeto parado numa determinada posição, configura aquela posição como ângulo zero e qualquer movimento que seja feito, a gente vai conseguir via programação consultar em que ângulo o objeto está. Imagine isso, por exemplo, numa competição de robótica. Se eu preciso programar o meu robô para fazer para virar, para fazer uma curva com 90 graus de forma precisa, a gente pode consultar o giroscópio. E olha só, dá uma olhadinha aqui no nosso robô. Olha só, aqui pessoal, aqui nós temos o acelerômetro giroscópio MPU 6050. Ele está fixado com um parafuso, a arruela e a porca ali por baixo. E aqui em cima o cabinho, apenas 4 fios ligando o módulo ao Arduino. Então agora que a gente já entendeu para que serve o giroscópio, vamos entender como fazer as ligações. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e veja só. Nós vamos utilizar um cabo desenvolvido pela Monte-Tudo, ok? É o cabo específico para esse sensor e esse cabo tem essa configuração. De um lado o conector de 4 vias, esse conector do POM fêmea, e do outro 2 conectores macho para ligação da informação que é enviada do sensor para o Arduino, a informação, ou seja, a conexão dos dados, e aqui seguindo um padrão definido pela Monte-Tudo, ou seja, o fio amarelo é a ligação SDA e o fio verde é a ligação SCL. Então esse módulo ele tem a comunicação no padrão I2C, que a gente vai utilizar esse tipo de padrão na programação. Legal do I2C que a gente pode ligar nas mesmas portas outros módulos, desde que cada módulo tenha um endereço diferente. Que isso a gente vê depois. Mas olha só, nós temos também outros 2 fios para ligar a alimentação do sensor com o GND e o VCC. Mas se você não tiver um cabo Monte-Tudo, você pode fazer as ligações dessa forma. Olha só,
o VCC ligado no 5 volts, o GND ligado no GND, obviamente, e o SCL, aqui através do fio verde, ligado na porta A5 do Arduino Uno, ok? Amarela, que é a SDA, ligado na porta A4. Então, se você tiver outro Arduino, outro modelo de Arduino que não seja Uno ou compatível com Uno, você precisa verificar lá no diagrama de pinos qual é a porta SDA e a SCL do seu Arduino. Por exemplo, um Arduino Mega, você vai encontrar essas duas portas lá nas portas 20 e 21 das portas digitais, ok? Aqui é a 4 e a 5 analógica. Ou seja, são apenas diferentes portas, mas a comunicação será a mesma e a programação também, tudo a mesma. Ok? Então verifique no modelo do seu Arduino, ou do ESP, ou da placa que você está utilizando, para que você consiga conectar da forma correta. Beleza? Então, feita essa conexão, vamos agora à programação. Aqui, veja só, olha só, hein? O pulo do gato desse vídeo é esse arquivo aqui, o MPU 6050.h, que nós desenvolvemos aqui no Brincando com Ideias, tá? Então, em primeiro lugar, olha, estou entregando para vocês de forma gratuita um trabalho que nós fizemos aqui caprichado, economizando muito trabalho de programação. E como que você pode retribuir? Coloca o like aqui no vídeo, ok? Coloca os comentários, por favor, não esqueça de colocar os comentários e o like, que aí pronto, você já está retribuindo, e não que a gente esteja entregando de graça, mas estamos fazendo aqui uma troca, um ajuda o outro. O que você acha? Acho que vale a pena, não vale não? Muito bem. Então, com esse arquivo que está disponível para você baixar aí na descrição aqui desse vídeo, você encontra o link para você baixar tanto esse arquivo .h como o próprio arquivo, o .ino, né? O sketch, que é o sketch que a gente vai utilizar para testar, ok? Esse arquivo .h, o MPU 6050, você não precisa mudar nada, tá bom? É só colocar ele na mesma pasta que onde você tem o sketch, abrir o sketch, que ele já vai aparecer aqui do lado. E o sketch vai fazer o uso dele, olha, tá vendo? Include MPU 6050. Então, é como se a gente estivesse colocando aqui uma biblioteca. E aí, a partir disso, o que você vai ter é o seguinte. Olha, você vai ter esse MPU.begin, que é para ele iniciar o funcionamento do módulo, tanto do giroscópio quanto do acelerômetro. Lembrando que nesse vídeo nós vamos falar do giroscópio, certo? Muito bem, depois, olha só, ele espera um tempinho aqui, que dá mais ou menos uns 2 segundos, até um pouco menos, mas conta aí uns 2 segundos, para que ele faça uma calibração. Então, esse momento aqui, onde ele está esperando esses 2 segundos, o que você precisa fazer é deixar o seu objeto parado em algum lugar estável, porque ele vai calibrar até ele encontrar a posição 0 e daí para frente ele começa a funcionar. Ok? Então deixa parado, liga o Arduino, espera 2 segundos, aí você pode mexer se você quiser. Voltando aqui então, depois que ele calibrou, vai mostrar no monitor serial que ok, está calibrado. E veja, você poderia colocar algum LEDzinho que seja aceso quando finalizou a calibração, certo? Seria só colocar um digital write aqui, né, de uma porta ligando aquela porta. Então, quando você liga tudo, enquanto aquele LED está apagado, você não mexe. Na hora que aquele LED acendeu, você já pode mexer. Depois, olha só, ele vai dar um reset. Tá? Esse reset aqui é justamente a função em que vai dizer assim, olha Arduino, é nessa posição que eu estou que a gente vai considerar ângulo zero, ok? Pelo eixo Z. Okay? Então, como a gente vai controlar o giro, né, do giroscópio, a gente vai utilizar no vídeo de hoje apenas o eixo Z. Ou seja, quando a gente está falando aqui do nosso robô, a gente está falando desse tipo de giro aqui. A gente quer saber quanto que ele está girando para um lado ou para o outro. Ok? Então, se eu fixo o módulo giroscópio nessa posição, desse jeito, ok? Com os pinos aqui para cima, os componentes também para cima, e ele paralelo aqui, né, ao robô, então eu tenho o eixo Z, que é quando eu movimento dessa forma. Tá bom? Então é dessa forma que nós vamos utilizar aqui, o eixo Z.
Depois no loop, o que ele vai fazer? Eu preciso ter o MPU loop, ok? Essa função ela precisa ser executada constantemente. Num vídeo futuro, a gente vai colocar o uso de um timer interno, né, de uma interrupção interna, para que ele fique executando essa função loop já constantemente, independente da programação. Ou seja, do que a gente for programar, ele vai executar essa MPU loop, tá? Mas por enquanto, só para a gente ir entendendo, coloca ele aqui no loop. Depois aqui, aqui é simplesmente a leitura de um botão, tá? Esse é o uso de uma biblioteca nossa. Se você procurar no Brincando com Ideia, você vai achar essa push button. Inclusive, lá no curso de Arduino.net, nós temos esse projeto de fazer uma biblioteca e essa biblioteca é feita lá pelos alunos. Ou seja, eles constroem a programação, criam essa biblioteca, que é uma biblioteca para tratar o botão, inclusive filtrando as interferências que um botão pode ocasionar na programação. Bom, é aqui que a gente tem o principal do uso desse módulo, que é essa função getAngleZ, ou seja, é ela que vai retornar em que ângulo está, a partir daquele ângulo que foi resetado. Se a gente apertar o botão, ele vai calibrar de novo e vai dar um reset. Ok? Então, feito isso, vamos agora executar para a gente ver o funcionamento. Só que olha o seguinte, antes de executar com o robô, nós temos esse protótipo. Vejam só que eu tenho o Arduino ligado no módulo, coloquei o módulo fixado no Arduino, é um Arduino Uno aqui embaixo. Aqui eu tenho o botão, então vamos deixar nessa posição, como se fosse aqui um ângulo 0, e vamos trazer aqui a tela para carregar esse sketch lá no Arduino, ok? Então vamos selecionar, já está selecionado o Arduino Uno, na Com3, vamos carregar, e assim que carregarmos esse sketch, a gente vai abrir o monitor serial na velocidade, olha, de 9.600. Então eu venho aqui embaixo, já está, e olha, o monitor serial já está, tá vendo? Olha, ele está com 0 graus aqui. Tem uma diferençazinha, mas já dá para a gente trabalhar. Então, se eu quiser agora acompanhar, vamos lá, vamos girar, vamos ver aqui, olha, enquanto eu giro, vamos acompanhar a leitura. Tá vendo? Eu estou girando, olha só, girei aqui, quanto que deu? 90 graus. Olha, deu certo, hein? Vamos voltar na posição que estava? Voltamos, foi para, olha lá, 0 graus. Tá vendo? Se eu quiser de novo, olha, volto a 90, 70, 80, 90. Girei 90. E eu posso continuar girando, olha lá. Vai até 180, olha, 200, tá vendo? 300, aí eu volto a 0. Aí no negativo. Então, se eu apertar o botão, vamos supor que agora eu quero que ele seja resetado aqui nessa posição. Eu aperto o botão, olha lá, de novo. E agora eu tenho essa posição como ângulo 0. Então, se eu giro, agora eu estou girando, tá vendo? Agora ele está em 90 graus, ok? Então, vejam que com isso a gente consegue aplicar ao robô, utilizando essas funções. E aí, no robô, você pode fazer a programação que você quiser usando aquela função getAngleZ. Né? A getAngleZ vai te dar em que ângulo ele está. Imagine que você liga o robô, diz, olha, eu estou no ângulo 0, e aí você pode configurar, por exemplo, quando ele está seguindo uma linha, se ele precisar desviar de um obstáculo, você pode fazer com que ele vire 90 graus, ande um pouco, volta para o grau 0, anda mais um pouco, menos 90, até achar a linha, e aí ele gira 90 graus. É uma forma de você ter mais precisão nessa movimentação do seu robô, principalmente se você for utilizar aí o robô num campeonato. Beleza? Então, a parte mais complexa já tá pronta. E se você está perguntando, poxa, mas por que tanta coisa assim complexa? Porque olha só, se a gente utiliza uma leitura direto do módulo, o que a gente vai obter é quantos graus ele está girando naquele momento. Tá? Então, quando o sensor está parado,
ele não girou nada, girou 0 graus. Tá? Se ele se movimenta um pouquinho, ele vai te dar aquela movimentação enquanto ele está movimentando. Por isso que a gente precisa fazer aqui toda uma conta, usando o tempo, inclusive, para chegar no cálculo de quanto que ele girou no total com base naquela referência. Tá? Então está tudo pronto aqui para você utilizar. Tem o segundo exemplo também, que é um exemplo onde a gente coloca no robô seguidor de linha. Você pode carregar também o Sketch 2, que aí você vai ver ele fazendo essa movimentação. Ele vai andar um pouco reto, depois ele vira, depois ele anda e assim você vai acompanhando para ver se ele está de acordo com o que você quer, tá bom? Então não esquece, hein? Dá o like e deixa os seus comentários aqui, porque a gente está entregando para vocês essa programação, tudo testadinho para esse módulo MPU 6050. Se você achar legal, coloca também aqui seu pedido nos comentários. A gente pode trazer outro vídeo também fazendo uso do acelerômetro. E com relação ao giroscópio, a gente pode também trazer aquele ajuste, como eu falei, colocar ele num timer para ficar ainda mais fácil a programação, mais bacaninha. E se você quiser aprender programação do zero, passando pelo nível intermediário e avançado de Arduino, super te recomendo o curso de Arduino.net que tem aqui na descrição do vídeo. Gente, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!